Olá galera, meu nome é Cíntia e hoje o nosso grupo vem trazendo a capacidade civil. E eu vou tratar um pouquinho acerca do conceito da capacidade civil. Juridicamente, a capacidade civil é entendida como a capacidade plena da pessoa reger sua vida, seus bens e suas aptidões para os atos da vida civil. No ano de 2003, várias transformações ocorreram no mundo jurídico brasileiro, com a entrada em vigor do atual Código Civil, sendo uma das inovações a inclusão em seu texto dos direitos da personalidade. E o interessante é que a personalidade ela se diferencia da capacidade, ou seja, personalidade é atribuída ao sujeito inerente à sua natureza, desde o início da sua vida, desde o início da sua natureza. E a capacidade é a aptidão para o exercício de atos e negócios jurídicos. Dois grandes princípios regem a matéria da capacidade. Primeiro, a capacidade se destina à prática dos negócios jurídicos e não ao fato jurídico. Segundo, a capacidade é a regra e a incapacidade a exceção. Basicamente, 4 critérios foram determinados para a capacidade. Primeiro, a idade. Segundo, a integridade psíquica. Terceiro, a aculturação. E quarto, a localização da pessoa. Toda pessoa natural possui o atributo da personalidade, mas nem toda ostenta o atributo da capacidade. Dando continuidade ao que a Cíntia falou, a capacidade é a medida da personalidade. Todas as pessoas possuem a capacidade de direito, ou seja, todos são capazes de adquirir direitos e gozar deles. Por outro lado, nem todos são capazes de exercer seus direitos e atos da vida civil, que consistem na capacidade de fato. Assim, a incapacidade civil é a restrição legal imposta ao exercício dos atos da vida civil. De acordo com o artigo 3º do Código Civil, são absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil os menores de 16 anos. E há também os relativamente incapazes de praticar certos atos da vida civil. São eles os maiores de 16 anos e menores de 18, os ébrios habituais e os viciados em tóxico, aqueles que por causa da transitória ou permanente não puderem exprimir sua vontade, e os pródigos. Olá, eu sou a Marta e estou trazendo para vocês um caso sobre curatela. E vou falar um pouco do conceito e um caso concreto. A curatela é o cargo que é conferido a uma pessoa para que, segundo os limites determinados em lei, cuide dos interesses de alguém que não possa administrar. A finalidade da curatela é principalmente conceder proteção aos incapazes no tocante aos seus interesses e garantir a preservação dos negócios realizados por eles, com a relação a terceiros. A curatela constitui um poder assistencial ao incapaz maior, completando ou substituindo a vontade desse incapaz. E quem são sujeitos à curatela? Estão sujeitos àqueles que possuem enfermidade ou deficiência mental e que não tiveram o necessário discernimento para os atos da vida civil, aqueles que, por causa duradoura, não puderam exprimir a sua vontade, os deficientes mentais, os ébrios habituais e viciados em tóxicos, os excepcionais sem complemento e desenvolvimento mental, os pródigos, pessoas que gastam ou se desfaz de seus bens. Vou falar sobre um caso que aconteceu no Ministério Público de Goiânia, que o INSS não pode exigir curatela para conceder aposentadoria por invalidez. O juiz da Vara de Família e Sucessões da Comarca de Goiânia e representantes do Ministério Público do Estado, da Defensoria Pública e da Seccional Goiânia da Ordem de Advogados do Brasil encaminharam um ofício ao INSS para que o órgão não exija a interdição e termo de curatela para conceder a aposentadoria por invalidez ou benefício de prestação continuada. Eles apontam que a agência do INSS ainda vem exigindo o termo de curatela para a concessão dos benefícios, embora o novo Estatuto da Pessoa com Deficiência tenha adicionado a pessoa incapacitada civilmente da figura da pessoa com eficiência. Essa decisão foi tomada depois da Lei 13.146 de 2015. Ela foi publicada em junho de 2016. Olá, eu sou a Érica e vou falar um pouquinho a respeito da Lei Brasileira de Inclusão, a Lei 13.146 de 2015, também conhecida como Estatuto da Pessoa com Deficiência.
Essa lei é bastante interessante e importante porque ela veio afirmar a autonomia e a capacidade das pessoas com deficiência para exercerem os atos da vida civil em condições de igualdade com as demais pessoas. Vale observar que no capítulo 2 da norma, titulado de Reconhecimento Igual perante a Lei, ela reforça o direito do exercício da capacidade legal da pessoa com deficiência, de forma igualitária com as demais pessoas. Como podemos ver, no artigo 84 da Lei Brasileira de Inclusão, é dito que a pessoa com deficiência tem assegurado o direito ao exercício de sua capacidade legal em igualdade de condições com as demais pessoas. Quando necessário, a pessoa com deficiência será submetida à curatela, conforme a lei. É facultado à pessoa com deficiência a adoção de processo de tomada de decisão apoiada. A definição de curatela de pessoa com deficiência constitui medida protetiva extraordinária, proporcional às necessidades e às circunstâncias de cada caso, e durará o menor tempo possível. Os curadores são obrigados a prestar, anualmente, contas de sua administração ao juiz, apresentando o balanço do respectivo ano. A curatela afetará tão somente os atos relacionados aos direitos de natureza patrimonial e negocial. A definição da curatela não alcança o direito ao próprio corpo, à sexualidade, ao matrimônio, à privacidade, à educação, à saúde, ao trabalho e ao voto. Mais adiante a gente vai ver uma decisão a respeito do direito ao voto da pessoa com deficiência. A curatela constitui medida extraordinária, devendo constar da sentença as razões e motivações de sua definição, preservados os interesses do curatelado. No caso de pessoa em situação de institucionalização, ao nomear curador, o juiz deve dar preferência à pessoa que tenha vínculo de natureza familiar, afetiva ou comunitária com o curatelado. Para a emissão de documentos oficiais, não será exigida a situação de curatela da pessoa com deficiência. Em casos de relevância e urgência, e a fim de proteger os interesses da pessoa com deficiência em situação de curatela, será lícito ao juiz, ouvido o Ministério Público, de ofício ou a requerimento do interessado, nomear desde logo curador provisório, o qual estará sujeito no que couber às disposições do Código de Processo Civil. Meu nome é Thiago. Estarei concluindo o nosso trabalho e trazendo para você 2 casos recentes ligados à capacidade civil do indivíduo. Esses 2 casos expõem em conjunto informações importantes com relação à capacidade civil. Em julho de 2018, o juiz Alexandre Manica, da comarca de Porto Alegre, confirmou sentença que condenou uma administradora de cartão de crédito em danos morais por ter oferecido o cartão de crédito a um homem interditado judicialmente em 2003, sem a ciência de sua curadora, que ficou sabendo apenas quando foi enviado o boleto de renegociação de dívida em nome do interditado. Por não ter reconhecido a dívida, o cliente teve o nome negativado junto aos órgãos de proteção ao crédito. A curadora ajuizou, então, ação declaratória de inexistência de débito junto a um pedido de indenização contra a administradora. Com base no inciso 1 do artigo 166 do Código Civil, que considera nulo o negócio jurídico celebrado com qualquer pessoa tida como absolutamente incapaz, o juiz deu parcial procedência à ação para declarar inexistência do débito, determinando a exclusão do nome do autor do cadastro inadimplente e o pagamento de indenização por dano moral presumido. Esse primeiro caso está relacionado ao direito patrimonial e negocial, e conforme o caput do artigo 85 do Estatuto da Pessoa com Deficiência, Lei 13.146 de 2015, a curatela afeta somente os atos relacionados aos direitos patrimonial e negocial do curatelado. Por consequência, a pessoa que é administrada por um curador mantém outros direitos, inclusive o de votar, conforme o parágrafo 1º do referido dispositivo. Com esse entendimento, o segundo caso é da reforma de uma sentença de 2017, onde foi aceita a interdição de uma mulher com deficiência física na comarca de Alegrete, no Rio Grande do Sul, e ordenada a expedição de ofício ao TRE da região, comunicando a perda dos direitos políticos dela.
Na apelação da reforma, o desembargador fez referência ao artigo 6º do Estatuto, que diz que deficiência não afeta a plena capacidade civil da pessoa. Com isso, apenas os menores de 16 anos são considerados absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil, como dispõe o artigo 3º do Código Civil. As definições de capacidade civil foram reconstruídas ao longo do tempo para dissociar a deficiência da incapacidade. Assim, não se cogita de incapacidade absoluta de maiores de 16 anos, mas somente de incapacidade relativa. Mais importante, o Estatuto, em seu artigo 85, parágrafo 1º, sinaliza que a curatela não alcança o direito ao voto.